Morrendo de medo, pressionado por todos os lados, o narcoterrorista ditador Nicolás Maduro praticamente implora por uma conversa com Donald Trump. Do outro lado, o presidente americano até admite a possibilidade de talvez poder falar com o ditador venezuelano, já que ele está insistindo tanto, mas deixa claro que não descarta mandar tropas para a Venezuela. Vai ter ação militar. Em outras palavras, se houver conversa, a única pauta real para Maduro é a rendição, delação de outros possíveis supostos envolvidos com narcoterrorismo na América Latina, incluindo líderes políticos. Nada de acordos entre iguais, nada de romantismo revolucionário, nada dele continuar no poder. Não, eu continuo aqui, mas servindo os Estados... Nada disso. É tentar salvar o próprio pescoço, amenizando a sua sentença, entregar aliados à extrema esquerda radical latino-americana, virar troféu geopolítico dos Estados Unidos e mesmo assim aceitar que o jogo acabou. E agora, na Globo venezuelana, na TV estatal, que tem um nome parecido, Globo alguma coisa, o ditador narcoterrorista mentiu, dizendo, olha, o Trump me procurou para conversar comigo. Mentira, ele que está implorando para conversar com o Donald Trump, e Trump apenas disse que tudo bem, queria pensar na possibilidade, mas que ainda assim haveria intervenção militar. O presidente dos Estados Unidos, Trump, informou neste domingo que está considerando conversar com o presidente da República Bolivariana da Venezuela. Abro aspas. Pode ser que tenhamos algumas conversas com Maduro e veremos como isso resulta. Mas eles, imagino que o governo bolivariano querem falar. Fim de citação. Isso foi a de ontem ou a de hoje? Essa foi a de ontem à noite. Ah, porque hoje também houve algumas declarações no Salão Oval. Eu penso que o mais poderoso que um verdadeiro líder político pode ter é a palavra. E a palavra escrita permanece para sempre. Falou o cara que iria proteger o povo venezuelano e ajudou a continuar uma ditadura terrível. Você pode ver esta carta que tenho aqui, Caracas, 6 de setembro de 2025. A partir dessa parte agora, você vai se lembrar muito de um episódio de uma pessoa que dizia, não, o Trump não quer conversar, o Trump não quer conversar, o Trump, não, mas ele não quer conversar, e as pessoas perguntam, não, mas ele disse que tá, não, mas ele não quer conversar. Você vai lembrar muito desse episódio. Esta carta foi entregue de 3 páginas ao presidente dos Estados Unidos em 6 de setembro. Setembro, outubro, novembro. Exatamente 9 semanas atrás foi entregue. E também, a Venezuela tem uma posição invariável de respeito absoluto ao direito internacional. Querem invadir a Guiana? Esse é o mesmo cara que no início de 2025 disse que estava querendo invadir a Guiana para tomar de volta um território venezuelano que havia sido roubado. Estava preparando a ação militar para invadir a Guiana. Esse cara que diz que respeita a soberania dos países, tratados internacionais? Contestamos firmemente a ameaça do uso da força ou o uso da força para impor regras nas relações entre os países. E ratificamos o que diz a Carta das Nações Unidas, o que diz nossa Constituição, o que diz nosso povo. Ratificamos que apenas através da diplomacia os países livres, os governos devem se entender e apenas através do diálogo devem buscar pontos comuns. Vocês se lembram dele falando que queria invadir a Guiana? Vocês devem se lembrar disso. Se você se esqueceu, só fazer uma pesquisa no Google, vocês vão ver exatamente. E o tom dele não era esse tom pacificador, não era esse tom de diálogo, era tom de alguém que queria usar as Forças Armadas venezuelanas.
em temas de interesse mútuo. Essa é nossa posição invariável. A posição invariável histórica da Venezuela, que aprendi com o comandante Chávez como presidente quando era chanceler e que está expressa nesta carta, é que o diálogo é o caminho para buscar a verdade e a paz. E que a paz não tem alternativa. A paz não tem alternativa. É uma mistura de vontade de rir com nojo, né, que a gente fica vendo esse cidadão falar isso. Qual é a alternativa da paz na América do Sul, no Caribe? Varrer o comunismo daqui. Essa é a única alternativa da paz. Porque todos os regimes totalitários que estiveram na América do Sul e que estão na América do Sul são de esquerda, da extrema esquerda, do comunismo, que jogaram países riquíssimos, como é o caso da Venezuela, da Nicarágua, no fundo do poço. E aqueles que não viraram uma ditadura escancarada, propriamente dita, foram completamente arruinados economicamente, como foi o caso da Argentina. A guerra... Não acredito, simplesmente. Ele acredita na paz. Esse cenário, ele pode parecer exagerado para quem só acompanha as políticas pelos títulos dos jornais, né, da Globo e Companhia Limitada. Mas o que está em jogo aqui é muito maior do que uma simples briguinha entre líderes. De um lado você tem um regime totalitário que se consolidou como ditadura de perfil socialista, com fortes vínculos com narcoterrorismo, e do outro, uma potência que decidiu, pelo menos nesse capítulo, com Donald Trump na Casa Branca, agir de forma ativa contra regimes que são extremamente hostis ao Ocidente, que demonizam o capitalismo e que atacam diretamente a estabilidade na região. É como se a América Latina estivesse passando por uma espécie de faxina ideológica, tardia, claro, mas antes tarde do que nunca. Uma faxina que deveria ter acontecido há décadas atrás. Mas que só agora, com o governo Trump, é que a coisa começou a caminhar. Quando se analisa com fria objetividade, sem ilusões vãs, nem nada, mas sim objetiva e profundamente as coisas, nunca como agora estiveram tão confrontados. A sua saída, não? Então, o que está acontecendo primeiro é que não há nenhum diálogo nem convite para diálogo. Foi o próprio Maduro que chamou os governos dos Estados Unidos para manifestar que quer conversar. E o que é o único que pode dizer é que, render-se, eu me rendo. Isso nos permitiria uma transição pacífica, que é o que deseja, em termos gerais, a imensa maioria dos venezuelanos, não? Não somente os venezuelanos, mas também o próprio Estados Unidos, porque uma ação militar, por menor que ela seja comparada a outras, é um custo, né, do dinheiro do contribuinte. A fala de Donald Trump sobre Maduro em si ela é muito reveladora, né? Ela não descarta enviar tropas terrestres para a Venezuela para cumprir o que tem que cumprir, mas Donald Trump falou que pode pensar na possibilidade do diálogo, mas a única conversa que pode se haver é a rendição de Maduro. Quando o presidente dos Estados Unidos responde não descarto nada para esse tipo de pergunta, ele está mandando um recado direto em vários níveis e para várias pessoas. Para Maduro, o recado é que não há lugar seguro para se esconder atrás de discursinho anti-imperialista. E não há lugar para conversa de negociação no sentido não deixa eu continuar aqui no poder, que eu vou servir você. Não, a única conversa é vou me render, vou fazer uma delação, vocês podem reduzir aí a minha sentença pela metade. Será que conseguimos fazer um bom acordo nesse sentido? Essa é a única conversa que um narcoterrorista pode ter com os Estados Unidos. Para os militares venezuelanos, a mensagem é a seguinte: olha,
Pensem bem de que lado vocês querem estar quando esse tabuleiro virar. E para o resto da esquerda latino-americana, a advertência é clara. Apoio a regimes totalitários envolvidos com narcoterrorismo não vai sair barato. Cada um de vocês irá prestar conta por esses atos. Uma transição pacífica, mas previamente tem que haver uma rendição não só de Maduro, mas do grupo que o rodeia, não? Então, isso é o que está sendo proposto. E se não o fizer antes do dia 24 ou dos dias posteriores, bem, assumam as consequências. Bem, não é pouca coisa o destacamento militar que está no Mar do Caribe, em frente às costas venezuelanas. O porta-aviões mais grande do mundo e mais moderno, né, o Gerald Ford, que vem acompanhado de destroyers, de cruzadores, de submarinos, de aviões de combate, de tudo, e 15 mil efetivos militares. Isso não é um blefe, não são operações nem manobras. Há já destacamento de tropas nas proximidades da Venezuela, na Guiana, em Trinidad, Tobago, que está a um tiro de pedra, praticamente, do território venezuelano. O Trump, ele já mostrou que ele não está blefando. Maduro, ele está morrendo de medo porque ele viu o que o Trump fez, por exemplo, no Oriente Médio, contra o Irã. Ele sabe que ele vai sair do poder. Isso é certeza. Ele não vai continuar mais no poder da Venezuela. Agora, como é que ele vai sair? Ele vai sair do jeito legalzinho, sem esculacho, ou vai querer pagar para ver se ele resistir a essa intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela para finalmente libertar o povo venezuelano dessa desgraça chamada regime chavista. Então ele tem, bem, isso é um ultimato que lhe foi dado, e ele bem, no meio do seu desespero, até o próprio Losado Cabello ontem reconheceu que estão muito nervosos, que não conseguem dormir. E ele pediu às pessoas, a seus colaboradores, deixem o pânico de lado, fiquem calmos, porque sabem que isso acabou. E isto é a verdade, realmente. De modo que, bem, as cartas estão lançadas e hoje essa mensagem... É isso. É interessante a gente observar como Maduro ele tenta se equilibrar, né? Oficialmente, ele nega envolvimento com tráfico de drogas, com terrorismo, tenta posar de presidente vítima de perseguição imperialista, tenta falar de soberania, de bloqueio econômico, aquele roteiro de sempre que ninguém aguenta mais. No entanto, a realidade é que o governo americano não está tratando a questão apenas como um confronto político, e sim como um caso de segurança nacional organizado em torno de crimes transnacionais. Drogas, terrorismo, contrabando, migração ilegal, tráfico humano, só coisa imunda, satânica. Isso muda completamente a regra do jogo. Não é simplesmente uma divergência ideológica de esquerda e direita, não! É um enquadramento criminal. Os Estados Unidos, eles designaram o Cartel de Los Soles como organização terrorista estrangeira. Segundo autoridades americanas, esse cartel estaria articulado com pessoas do alto escalão do regime venezuelano, com Maduro no centro da estrutura, ou seja, é ele que manda. Isso não é pouca coisa. Ao classificar o cartel como organização terrorista, o Washington passa a ter base jurídica dentro dos Estados Unidos para agressões mais duras, tanto financeiras como militares. Congelamentos de bens, bloqueio de recursos, operações especiais e até ataques pontuais contra a infraestrutura usada por esse grupo passam a ser juridicamente defensíveis dentro da lógica americana de combate ao terrorismo. É um salto de longa escala e Maduro não vai escapar dessa. Então, esse enquadramento também ajuda a explicar o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe. O governo de Donald Trump intensificou as operações antidrogas na região, enviou o porta-aviões USS Gerald R. Ford,
que nós apelidamos de Geraldão, Big Gerald, para uma área de responsabilidade do Comando Sul. Ampliou ainda mais as ações contra navios suspeitos de transportar drogas em direção, é claro, ao território americano e realizou várias operações em alvos específicos. Em uma dessas iniciativas, ainda nesse mês de novembro, uma ação resultou na morte de 3 traficantes narcoterroristas em embarcações apontadas como transportadoras de narcóticos. Então, essas operações ela tem um alvo muito claro, o fluxo de drogas que sai entre outros pontos da Venezuela. Então, nesse contexto, a Venezuela não é vista apenas como um país com problemas internos, mas como um hub estratégico para o narcotráfico, para o terrorismo chegar até os Estados Unidos. E aqui, independentemente do que se pense sobre política americana, há um fato muito difícil de encarar. Nenhum país sério vai simplesmente cruzar os braços, vendo toneladas de drogas atravessarem sua fronteira e simplesmente não fazer nada. E esse tráfico de drogas sendo realizado por um governo estrangeiro. Os Estados Unidos, por serem potência militar, fazem isso de maneira que impacta o tabuleiro regional inteiro. Trump, ao comentar Maduro, ele também tocou na questão migratória. Ele disse, em resumo, que o regime venezuelano despejou centenas de milhares de pessoas, inclusive gente vinda de várias prisões em direção aos Estados Unidos. É uma acusação grave e, de novo, usada como peça para reforçar o enquadramento do regime, não apenas como adversário ideológico, mas como um agente que causa dano considerável ao povo dos Estados Unidos. Na visão da Casa Branca, essa combinação de migração descontrolada, tráfico de drogas, tráfico humano e cooperação com grupos terroristas hostis configura uma ameaça que ultrapassa a esfera normal da diplomacia. Quando Trump ele afirma que talvez converse com Maduro em algum momento, mas sem tirar do horizonte a opção militar, ele está usando uma estratégia de pressão máxima. Não é um diálogo entre amigos, não é uma conversa do xerife com um bandido que está cercado. Não é uma petroquímica acontecendo. Olha só, o Trump vai conversar com Maduro, que maravilha. Não, o recado aqui é implícito. Se o ditador quiser algum tipo de saída menos traumática para ele, ele vai precisar ceder muita coisa. O que ele tem para entregar que convença os Estados Unidos a tirar ele do poder sem esculacho? Isso pode incluir entregar informações muito sensíveis sobre aliados na região, cortar de vez vínculos com grupos criminosos e terroristas. Não há escapatório para Maduro, isso também significa que não há escapatória para quem estiver envolvido em alguma tramóia na América Latina. A verdade está vindo à tona. E, particularmente, eu acredito que até o final desse ano não é certeza, é apenas um palpite, olhando os fatos se desenrolando. Na minha opinião, até o final do ano, Maduro não estará mais no poder da Venezuela. Agora eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Gostou do conteúdo? Se inscreve, ativa o sininho. Compartilha com um amigo e espero vocês no próximo encontro. Um abraço.